Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET 6 e essa a semana 2. Lembrando aí que a gente tem vídeo aqui no canal todo domingo e que tem uma playlist aí com todos os vídeos de todos os PETs desde o começo, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, dar like nesse vídeo, compartilhar. Se precisar falar comigo, pode me procurar lá no Instagram. Pessoal, uma outra informação importante, eu fiz um vídeo sobre o PET 300, o PET aí comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. Esse vídeo ficou muito legal, nele eu explico todo o PET 300, então todo o conteúdo do PET 300 tem lá. E além disso, eu convidei uma professora de português para poder dar algumas dicas para vocês de como fazerem as atividades, né? A atividade principal lá que é a carta. Lembrem que o PET 300 anos aí, ele vale 100 horas, então é importante que vocês façam. Bom, então agora pegue seu caderno e vamos fazer as atividades aí do PET 6, semana 2. Vamos lá! Pessoal, na atividade 1 a gente tem o seguinte. Entre os reinos germânicos, houve um que se tornou muito poderoso, o Reino Franco, no início do século V. Eles ocuparam a Gália, região da atual França, e conseguiram uma maior estabilidade devido às relações estabelecidas com a Igreja Católica, que, naquela época, passava por um período de fortalecimento. A expansão do Reino Franco ganhou impulso com o rei Clovis, da dinastia Merovingia. Em fins do século V, Clovis se converteu ao cristianismo. Explique por que Clovis teria se convertido. Quais os fatores motivaram esta aliança? Comente a relação entre a igreja e o reino franco. Então, pessoal, quando o Império Romano acaba, a gente vai ter a formação aí dos outros reinos, dos reinos bárbaros, né? Então, os povos bárbaros que invadiram, né, o território que antes pertencia ao Império Romano, eles vão começar a se organizar aí em reinos. E um desses reinos mais famosos, mais importantes, vai ser o Reino Franco. E, né, o rei desse reino aí vai ser o Clovis. E o Clovis vai se converter ao catolicismo. Vamos aí refletir por quê. Eu coloquei aí para vocês o seguinte, olha só. Clovis converteu-se ao catolicismo por estímulo de sua esposa, Clotilde da Borgonha, mas também com o objetivo de fortalecer sua ligação com a Igreja Católica, importante instituição da época. Então, o Clovis vai se casar com uma nobre que era da Igreja Católica, né? Então ela vai fazer uma pressão, ela vai falar para ele se converter, mas o principal motivo aí, né, para ele se converter vai ser essa aproximação com o papado, né, com a Igreja Católica que era muito importante. Então ele se aproximando da Igreja Católica, ele também ganhava o apoio dela, né? Ele se convertendo ao cristianismo, ele ganhava o apoio dela, né? Então ele acabou fazendo isso. Beleza? Vamos para a próxima. Na atividade 2. Após a morte de Clovis, o Reino Franco passou por um período de divisões entre os herdeiros do trono e se enfraqueceu. As funções do rei passaram a ser desempenhadas por um alto funcionário da corte, os prefeitos do palácio, também chamados de mordomos dos palácios. Um desses prefeitos do palácio foi Carlos Martel, que conquistou muito prestígio por ter comandado o exército franco que deteve o avanço dos muçulmanos. Após a sua morte, inicia-se a dinastia carolíngia, sob o comando de Pepino o Breve. Para reforçar o poder, Pepino fez um acordo político com o Papa, enviou tropas para a Itália e ajudou-o a se tornar o rei de Roma. O sucessor de Pepino ao trono foi seu filho, Carlos Magno, que governou durante 46 anos. Agora é com você. Pesquise em livros ou na internet quais foram as principais características políticas, econômicas e culturais do reinado de Carlos Magno. Então agora a gente está falando aí de outro rei, né? A gente está falando aí do Carlos Magno e está perguntando as características do seu governo. Vamos lá! Distribuição de terras entre os oficiais e soldados mais leais à realeza mediante um juramento de fidelidade ao imperador. O fortalecimento dos laços de servidão responsáveis pela transformação de homens livres em servos.
período é conhecido como Renascimento Carolíngio, onde é evidente a presença das culturas gregas, romana e bizantina. Então todas essas aí, né, são características aí do governo de Carlos Magno, né? Todas essas características aí são importantes. Por quê? Primeiro, essa fidelidade ao imperador era uma forma que ele tinha, né, de garantir o seu poder. Então ele distribuía terras para os oficiais, para os soldados, para que eles fossem leais à nobreza. Fortalecimento da servidão, né? Então a gente vai ter aí o nascimento dos servos, né? A pessoa, ela é como se fosse pertencente à terra, ela vivia naquela terra e ela trabalhava naquela terra, né, para os nobres. E a gente vai ter também o Renascimento Carolíngio, que vai ser o quê? Os estudiosos, né, eles vão voltar lá na cultura grega, romana e bizantina e vão resgatar muitos conhecimentos aí, beleza? Agora vamos para a atividade 3. Em seu caderno, produz um texto sobre os povos germânicos, abordando os seguintes aspectos: como viviam, como obtinham seus alimentos, como estava organizada sua sociedade, como eram suas leis, como eram suas crenças religiosas. Então está pedindo para fazer um texto aí falando sobre esses povos germânicos. Pessoal, eu sei que essas respostas, né, estão um pouco grandes, né, mas é o que está pedindo, né? Então eu trouxe e tentei resumir o máximo para vocês aí. Então como que os germanos se organizavam? Eles dividiam-se em numerosas tribos, viviam em pequenas povoações e que possuíam uma economia muito baseada na pecuária e na agricultura de subsistência. A família era a estrutura social básica, cujo poder absoluto estava nas mãos da figura paterna. A partir das famílias existiam os clãs e depois as tribos. Quanto à religião, eles adoravam as forças da natureza, o sol, o trovão, o raio, a lua, a água, além de diversos deuses. Então aí, né, eles se organizavam aí em tribos. Normalmente, né, o chefe da família vai ser o mais forte, o mais velho, né? Ele vai centralizar o poder todo aí na mão dele. Essas famílias aí vão formar os clãs e depois vão formar as tribos. A respeito da religião deles, pessoal, vocês conhecem alguns aspectos da religião deles, né? Deuses como Thor, Odin, né, que vocês já devem ter visto lá no filme dos Vingadores, faz parte da mitologia aí desses povos, né? Eles acreditavam nesses deuses, beleza? Vamos para a próxima. Atividade 4. Preencha o dado abaixo referente aos germânicos e aos romanos. Então a gente tem os romanos e os germanos e está pedindo economia, organização social, organização política e religião, beleza? Mais uma vez, eu sei que as respostas não estão muito pequenas, mas eu tentei resumir ao máximo aí. Vamos lá então aos romanos, vamos preencher o quadro dos romanos. Na economia, comércio, manufatura e agricultura, principalmente trigo, azeite e vinho. Essa aí era a economia dos romanos. Organização social tinha como base principal os patrícios e os plebeus. Lembra lá que a gente viu que os patrícios eram quem tinha os privilégios, quem tinha os plebeus, né? Tudo isso aí lá em Roma. Organização política, o poder centralizado na mão do imperador. A gente viu que Roma passou por diversas fases, né? Mas no final aí a gente tem Roma sendo governado por um imperador. Religião, primeiro eles eram politeístas e depois eles vão ter como religião oficial o cristianismo, ok? Agora vamos ver os germanos. A economia, agricultura e economia pastoril, né? Então plantar, criar animais. Organização social patriarcal, o homem ocupava o posto de chefe familiar. Então quando a gente fala em uma sociedade patriarcal, é uma sociedade em que o homem é que comanda. Organização política, a mais importante instituição política era a Assembleia dos Guerreiros da Tribo. Então eles não tinham um poder centralizado, não, ok? E a religião, eles eram politeístas, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, me procurar lá no Instagram. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!